meus amores, tudo bem? Está muito legal a gente estudar sobre meios de transportes, não é? Hoje nós vamos conhecer as vias por onde esses transportes andam e eles até recebem um nome de acordo com essas vias que eles usam. Nós vimos que as vias elas podem ser aéreas, terrestres e aquáticas, mas dentro dessas vias há subdivisões. Como é que elas são? Será que você que já conhece, já ouviu falar? Nós vamos conhecer algumas. Vamos lá fazer essa viagem pelos meios de transportes e suas vias? Então vamos lá. Muito bem, eu comecei aqui pelo transporte rodoviário. Por quê? Porque esse é o que a gente mais usa. O transporte rodoviário, ele é um transporte terrestre e ele acontece em que tipo de vias? Nas estradas, nas rodovias, nas ruas, tá? Então, todos os meios de transporte que precisam das ruas, das rodovias e das estradas, eles são chamados de transportes rodoviários. Se alguém perguntar para você qual é a via por onde anda o transporte rodoviário, você vai falar, é pelas ruas, pelas estradas, pelas rodovias, ok? Então vamos continuar. Nós temos o transporte aéreo, a via por onde o transporte aéreo anda é o céu. Por mais que a gente não enxergue nada de concreto no céu, há vias que são feitas para que os aviões circulem no céu sem se chocar. Todo piloto ele aprende como fazer o uso dessas vias e é claro que ele tem equipamentos ali como o GPS que ajuda ele a saber em qual das vias aéreas que tem ali que ele deve estar circulando para não se chocar com nenhum outro avião, né? Outros meios de transporte que usam as vias aéreas, o céu, a gente já conhece como o helicóptero, ultraleves e asa delta. Nós temos o transporte ferroviário, O nome ferroviário veio por causa do material que são feitos trilhos, aonde se encaixam as rodas desses transportes terrestres que usam o transporte ou a via ferroviária, tá? Então, eles têm trilhos feitos de ferro e as suas rodas, que também são feitas de ferro, se encaixam direitinho e eles andam por esses meios de trilhos que são feitos para eles circularem. Que tipo de transporte usa uma via ferroviária de trilhos? O trem, o metrô e bondes, Não são todas as cidades que ainda usam bondes, mas tem muitas cidades no mundo, inclusive no Brasil, onde tem os bondes circulando dentro da cidade. Eles andam sobre trilhos, por isso que eles são transportes ferroviários, ok? Nós temos aqui o transporte marítimo ou oceânico, que é um tipo de transporte aquático. A prof ficou meio em cima aqui da letra M do marítimo, mas tudo bem, tá? O meio de transporte aquático, ele se utiliza da água como via. Se ele é um transporte marítimo ou oceânico, é porque ele usa o mar, usa o oceano, é por ele que ele navega, tá? Então eu coloquei aqui alguns desses transportes, um porta-aviões, um navio cargueiro, o submarino, um navio de cruzeiro, o barquinho lá do pescador. Se ele usa o mar ou o oceano como sua via de trânsito, ele é um transporte marítimo ou oceânico. Vamos continuar. Ainda nos transportes fluviais, nos transportes aquáticos, nós temos o transporte fluvial. O transporte fluvial, apesar do nome não remeter muito ali para vocês, mas mais para frente vocês vão entender o porquê do nome fluvial. Ele se refere ao transporte que é feito usando os rios como vias,
No Brasil nós temos grandes rios que são usados pelas pessoas como estradas, tá? Lá no norte do Brasil, principalmente no Amazonas e no Pará, as cidades, a maioria são ligadas pelo transporte fluvial, que anda nos rios, né? Ele é um transporte aquático porque é na água, mas eu chamo de fluvial porque ele usa o rio como seu caminho, como a sua estrada. Um outro tipo de transporte aquático que existe no mundo é o transporte lacustre. O nome lacustre vem de lago, tá? Então, quando o meio aquático é um lago e ali se usa embarcações para atravessar aquele lago, porque existem lagos que são bem grandes, né? Então, se usa os meios de transportes ali dentro do lago, esses meios de transporte são chamados de transportes lacustre, porque usam o lago como via de trânsito, tá? Eu deixei por último um meio de transporte terrestre que nós devemos considerar bastante, que são as bicicletas. É um meio de transporte que os cientistas chamam que ele é de transporte limpo, porque ele não polui o ar, a questão sonora ele não polui. E é um transporte que ultimamente tem aumentado bastante seu uso. E as cidades estão se adaptando a esse uso das pessoas à bicicleta. Porque o que a bicicleta usa de energia é você mesmo, né? Você que movimenta a bicicleta. Então as pessoas não têm gastos a não ser comprar a bicicleta, se torna um transporte barato e ecológico. Então as cidades investiram no que chamamos de ciclovias, tá? Geralmente elas são demarcadas de vermelho, certo? E ali só pode andar as bicicletas, tá? Então cada vez mais no Brasil as cidades têm investido em fazer ciclovias para incentivar a população a deixar o carro em casa, usar menos o transporte público, né, coletivo, ônibus, metrô mesmo, para usar as bicicletas, que além de saudável, porque é um exercício físico, ainda ele é ecológico porque não polui, certo? Então, usou a ciclovia, é um transporte cicloviário, ok? Muito legal estudar os meios de transporte, é muito interessante. Então, pessoal, muitos beijinhos e até a próxima aula!